Boa tarde a todos. Graças a Deus, aqui estamos, nesta tarde tão bela, tanta luz. Aqui no Uniluz, agradecidos estamos ao convite que nos foi feito, com muita honra. E que possamos nós, então, como sempre o fazemos, buscarmos a sintonia com a equipe espiritual para iniciarmos os nossos trabalhos de hoje. Jesus, divino amigo, cá estamos, Senhor, a buscar a Tua presença amorosa conosco, a nos conduzir dos trabalhos de hoje. Que as Tuas bênçãos de amor e paz possam envolver todos os corações, encarnados e desencarnados, que possam seguir conosco nesse estudo, nessas reflexões. Ajuda-nos, Senhor, instruindo-nos, inspirando-nos, para que possamos realizá-los em Teu nome, com muita paz e com muito amor. Que assim seja. Então, amigos, é um prazer estar aqui pela primeira vez no Uniluz e que nós fomos convidados para refletirmos sobre o que fazeis de especial, né? Então, trata-se realmente de algo especial e que possamos nós, com a ajuda dos espíritos amigos, trazermos reflexões que possam enriquecer nossos espíritos e acumular mais em nossos corações a amorosidade que Jesus veio em sua mensagem nos trazer como rumo para ser feliz. Jesus, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, nos traz essa mensagem. Amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os paganos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo a partir do 43 ao 48. Né? Então, nós vemos que Jesus traz essa fala no Sermão do Monte, quando ele estava ali deixando para os seus apóstolos as suas lições, diríamos assim, de uma beleza extraordinária que ultrapassa todas as épocas da humanidade, como um código de ética, de moral, para todos nós, sempre. Né? Então, nessa passagem, Jesus nos convida à reflexão, apresentando-nos o amor como uma nova forma de viver, um jeito diferente, porque se aprendeu no passado que era para se odiar os inimigos. E ele dizia que trazia uma outra oportunidade que devia se amar também aos amigos. Né? Então ele veio trazendo uma nova forma, veio nos dizer que só seremos filhos de Deus verdadeiramente quando nos amarmos uns aos outros, todos. Né? Então ele nos mostra também aí a perfeição como sendo a finalidade da vida, quando ele fala que seja perfeito como o vosso Pai Celestial. E isso também nos indica a evolução como o nosso caminho enquanto espírito imortal que somos. Né? Então, aí Jesus nos convidando a uma nova forma de viver,
nos convidando para que nós possamos ter um outro ponto de vista sobre as coisas que normalmente a gente enxerga, né? Podendo nos abrir, a partir da sua mensagem, para novos conhecimentos, para novas formas de entendimento da vida. É nisso que muito se fala, que todo aquele que foi tocado por Jesus jamais será o mesmo, né? Porque quando nós compreendemos a mensagem amorosa de Jesus, com certeza nós precisamos transformar as nossas condutas em todos os níveis da nossa mente, da nossa emoção e do nosso interior, do nosso espírito, né? Então, ele nos convida a um grande risco, né? A sermos diferentes do que éramos antes, né? O que, com as suas lições, como sendo um trabalho reflexivo que Jesus traz para todos nós, né? Ele nos dá lições à nossa consciência. Ele veio chamar a atenção das nossas consciências, para que assim possamos verdadeiramente realizarmos o nosso progresso, né? E uma das coisas que ele pede, e que é tão difícil ainda para todos nós, trata-se do negar a si mesmo. Quem quiser seguir, né, negue a si mesmo e traga a sua cruz. Então, em tudo isso, na sua mensagem de amor, ele vem também nos trazer nas entrelinhas da sua conduta e da sua fala, que não basta apenas aquilo que fazemos, mas a forma como fazemos. E essa forma, conforme a conduta que ele esteve conosco, com a humanidade durante todo o tempo, trata-se de viver com amor, de se fazer o que quer que seja, colocando a amorosidade, já que esse é o nosso destino, já que esse é o nosso fanal enquanto progresso, né? Então, nós poderíamos perguntar, se está se falando, o que fazes de especial? O que fazeis de especial? O que é algo especial, né? Se formos a um dicionário, ele vai nos dizer que é algo extraordinário. E exatamente, porque Jesus diz assim, se fazeis iguais aos outros, né? Essas coisas o outro também faz. Então, o que fazeis de especial, né? Então, nós pensando, refletindo, dentro do que nós vivemos nos dias atuais, toda essa pandemia que estamos atravessando, o convite a novos aprendizados, a nova forma de ver a vida, que estamos sendo convidados o tempo todo, né? Nós vamos compreender, na minha compreensão, na minha pequenina compreensão, de que o mais extraordinário que nós podemos fazer para a nossa humanidade é vencermos a nós mesmos, a ilusão da separação, né? Essa ilusão de separatividade que nós temos, de que somos separados uns dos outros, e alcançarmos assim as primeiras claridades do encontro, da união, do amor. E tudo isso nós iremos expressar com a gratidão, uma gratidão ao celebrarmos a vida, né? Através de uma sagrada canção de um coração iluminado. Então, nós precisamos também compreender que isso só será alcançado na simplicidade de ações especiais, mas essas ações especiais não é nada mais, nada menos do que a prática real do bem, a vivência real do amor. Então, nós refletimos e perguntamos, o que temos feito, né? O convite de Jesus é para que se possa ir além, para que se possa fazer algo mais, algo além daquilo que é feito, que significa nada mais, nada menos do que podermos dar algo de nós mesmos, né? Então, nós compreendemos que para chegarmos a isso, nós precisamos ter caminhos, ter rumos para seguir, né? E é preciso que eu conheça para onde eu quero ir,
e que conheça também as indicações dos caminhos para eu poder saber se esse caminho me leva aonde eu desejo. E isso porque nós vivemos numa sociedade que dita, né, vertentes diversas de conhecimento, traz uma gama de informações e valores que nos são ofertados incessantemente. E é necessário que nós tenhamos a clareza, o discernimento, para sabermos o que desses valores em verdade nos serve. O que haverá de nos conduzir àquele objetivo ao qual estamos nos encaminhando, né? Então, nós temos uma sociedade que dita normas, mas que muitas vezes, muitos desses valores, nós vemos uma verdadeira inversão dos valores, que não nos conduzem à felicidade, mas sim a muito sofrimento, a muita angústia, a muito estresse, a muita depressão, como temos visto na atualidade. São valores que muitas vezes levam à negação de nós mesmos, não essa negação que Jesus nos pede, mas a negação de deixarmos de ser o que somos, de negarmos a nossa realidade profunda, a nossa essência, e caminharmos cada vez mais para seguir modelos que na realidade não nos conduzem à paz, à harmonia e à felicidade que desejamos. Então estamos no mundo material, onde o homem materializado se encontra de alma vazia, né? Onde as profundezas da depressão, da dor, das angústias invadem os corações, e todas essas propostas materialistas que aí estão, todos esses modelos de atualidade que são levados, eles na realidade não preenchem as angústias humanas, não alcançam a profundidade do ser. Muito pelo contrário, o ser perdeu o endereço dele mesmo, perdeu-se de si próprio e cada vez mais vai mergulhando em buracos profundos que só levam a dores mais profundas, né? E aí nessa hora a gente lembra quando Jesus nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando a humanidade esgotar todas essas caminhadas, haverá de chegar exatamente nesse caminho que é Jesus, a verdade e a vida para todos nós, né? Então, dependendo do que eu busco na vida, se eu busco questões superficiais ou profundas, significados ou tanto faz, é que eu vou fazer a escolha dos meus valores, né? Eu vou ter que fazer a apreciação para poder fazer as escolhas desses valores que eu pretendo, né? Então, eu poderei ter rumos, né, desses caminhos que eu escolhi, poderão ser rumos escravizantes, como esses que nós temos tido na nossa sociedade, e principalmente onde se busca sucesso, um sucesso a qualquer preço, né? De ser o mais, o melhor, sempre estando acima dos outros, ou eu poderei também buscar os rumos libertadores, né? Que são aqueles rumos, aqueles caminhos, nos quais eu vou buscando significados para a minha existência. Eu vou buscar um sentido profundo para a minha vida, né? Para a existência que eu vivo em todas as circunstâncias. Poder compreender o que cada situação está querendo me dizer, o que isso tem para me ensinar, o que eu preciso mudar na minha existência com esses resultados da minha conduta, né? E não buscar ser melhor ou mais do que ninguém, mas ser o melhor do que eu posso ser, né? Eu ser melhor do que eu e poder dar a mim mesma, né, o melhor que eu posso ser e o melhor que eu tenho de dar de mim mesma para todos, né? Eu vou me conduzir àquilo que já nos é ensinado pelos espíritos superiores. Nós hoje possamos ser melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Eu preciso ser eu mesma, mas que eu nunca seja a mesma, que eu possa sempre estar fazendo esforços para me tornar melhor a cada novo momento.
como oportunidade de crescimento. E com isso, se nós encontramos valores reais da vida, eles nos levarão a poder aprender a celebrar e sacralizar a vida. Essa bênção que Deus nos ofereceu, que hoje, mais uma vez, nos foi renovada, né? E isso vai ser feito, essa celebração da vida, através da prática desses valores que nós escolhemos, dos caminhos que escolhemos seguir, né? É de experienciar esses significados, de, por exemplo, sou espírita, mas de não ser espírita apenas dentro do centro espírita, mas ser espírita na vida, em todos os lugares em que me encontro, né? Então, isso é fundamental. Isso é o que Jesus vem nos ensinar, não para que falemos do seu Evangelho, para lermos ou apenas falarmos, mas para vivenciarmos, trazermos para a nossa vida, né? O sol, todos os dias, né? Ele está sacralizando a vida quando ele surge a cada novo dia, mas num convite também para que nós possamos encontrar esse sagrado também, né? Essa felicidade que está no bem, no bom e no belo, que precisamos ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, para perceber que está aí junto a nós, nas oportunidades que recebemos o tempo todo. Então, se nós já conseguimos encontrar valores que dão significados à nossa vida, que dão sentido, né? Nós vamos vislumbrar a grandeza e a beleza da vida. E perguntamos, já conseguimos compreender isso? Entendermos o que significa termos nascido, né? E além de nascido, termos podido superar hoje, por mais um dia, as adversidades, todas as intempéries que possam ter nos surgido à frente. Já podemos entender o amparo que nos é ofertado incessantemente, né? E nós que somos espíritas, o que temos feito com o tanto que o Espiritismo nos tem ofertado, né? Estamos aplicando isso nas nossas vidas? Estamos sendo aquele espírita que acredita no que o Espiritismo nos traz, ou apenas aquilo são circunstâncias para lermos nos livros e dizermos para os outros? Botarmos na nossa prática de vida somente quando nos convém. Porque às vezes encontramos espíritas assim. Certa vez, eu estava com uma pessoa que ela se apresenta como espírita e trouxe uma certa conduta que seria, de certa forma, incoerente. E eu não disse nem que era incoerente, eu só disse para ela, você que se coloca como espírita, o que o Espiritismo lhe diz sobre isso? Para que ela pudesse fazer aquela reflexão. E ela parou e disse assim, mas Nádia, e isso é para a gente botar em tudo na vida da gente? Também eu não sou fanática, né? E aí eu não tinha mais o que dizer, porque o indivíduo fanático, ele não pode ser espírita, porque o espiritismo é tudo contrário ao fanatismo. A doutrina espírita é uma doutrina de consciência, portanto, não tem espaço para sermos fanáticos, né? Então, somos esses espíritas que estamos para ler para os outros, para fazer palestras e dizer essas questões que o espiritismo nos esclarece, para que os outros ponham prática em sua vida, ou somos aquele espírita que já estamos nos esforçando para, mesmo que com dificuldade, trazermos para a nossa existência, a nossa prática de vida diária, todos esses ensinamentos, todos esses valores, todos esses esclarecimentos e toda essa consolação, né? Então, nós vamos ver que Jesus, ele espera algo mais do seu discípulo. Ele espera mais. Não cabe ao discípulo de Jesus ficar naquela situação rasteira comum de todos.
né? Jesus pede, o seu evangelho é diretriz segura, né? Para que todos nós possamos seguir com a certeza de alcançarmos o objetivo da paz, da felicidade, da harmonia que todos nós necessitamos, né? E temos a certeza, pela mensagem amorosa que ele trouxe como o primeiro consolador que veio à Terra, e depois, para não nos deixar órfãos, nos mandou o Consolador em forma de luz, que foi a doutrina espírita, que veio para nos esclarecer aquilo que ainda não éramos capazes de compreender quando a sua estada pelo planeta Terra, né? Jesus, o amor que veio à Terra, para nos ensinar a amorosidade, para nos ensinar o caminho a seguir para a felicidade. Veio nos revelar as leis de Deus, que o Espiritismo aprofunda cada vez mais, nos ensinando, nos colocando como herdeiros de nós mesmos, né? Como filhos de um Pai amoroso e justo, e que, portanto, só quando não seguimos o equilíbrio com as leis divinas é que haveremos de ser infelizes, né? Joana de Ângeles já nos diz, quando a dor chega, é porque o amor se afastou. Então, se estamos em sofrimento, precisamos refletir que aquilo nos pede, que mensagem aquilo está nos trazendo, mas a grande resposta já significa que em algum ponto nós estamos deixando de agir com amor, né? Mas não esse amor que nós temos, né, que aparece nos filmes da televisão, nas novelas da Globo, esse amor corriqueiro, né, tão comum de dizer eu te amo, mas que muitas vezes, quando aquele eu te amo pede uma paciência, pede uma tolerância, pede um perdão, o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso egoísmo ainda não pode fazer. Então é um amor de tendência siderante, é um amor cósmico, o amor de Jesus, aquele do qual nos convida para aprendermos a realizá-lo, não apenas com alguns, mas com todos. É um amor de uma ousadia tão extraordinária que ele não nos convida apenas a amar, mas a amar, inclusive, aos próprios inimigos, né? É uma ousadia muito grande. Então, nós precisamos entender, né, como é que nós estamos vivendo isso. Muitas pessoas são condutas simples. Se nós pudermos pensar, Francisco de Assis diz que foi Francisco de Assis aquele que mais viveu, seguiu os passos de Jesus na Terra. Depois de Jesus, quem melhor viveu o Evangelho, Francisco de Assis, quando nos dizia, irmãos, todos nós, irmão Sol, irmão Lua, todos irmãos, a seguir a sua caminhada, a seguir rumo a Deus, renunciando a tudo que era material para simplesmente o crescimento do Espírito, né? Mas Francisco de Assis, nós ainda estamos bastante distantes de um Espírito superior já a esse nível. Mas a vida nos mostra pequenas situações de vida do dia a dia, no tempo de hoje, atravessando todas as dificuldades comuns a todos nós, nós vemos espíritos simples, de pessoas humildes, nos trazerem essa lição de terem Jesus já em seus corações e de terem verdadeiramente ousado ser um discípulo legítimo do Cristo. Eu estava vendo, em 2018, no estado da Paraíba, um dos jornais da Paraíba traz isso, um jovem, um homem, um adulto, que havia sido esfaqueado e passou vários dias dentro da UTI, entre a vida e a morte, com risco de morte, e quando ele sai do hospital, ele
depois da época do julgamento, ele procura um advogado que quer contratar um advogado para, no dia do julgamento, estar presente. E esse advogado, quando se inteirou da conversa, da história do que tinha acontecido, disse a ele: não, amigo, você não precisa de advogado, afinal de contas, existe a promotoria, né? Vai isso lá da própria justiça, ela vai ter o promotor que vai fazer esse trabalho para você. E aí ele disse para o advogado: não, o senhor não me entendeu. Eu quero contratá-lo para que o senhor possa defender aquele rapaz. E o advogado se espantou e diz então: mas como? Você está querendo me dizer que você está querendo me contratar para que eu possa libertar o seu agressor, aquela pessoa que quis matar você? E ele disse: sim, senhor doutor, eu quero servir a Jesus. E diz que assim foi feito. No dia da audiência, o próprio juiz que presidiu a solenidade ficou muito espantado de ver uma pessoa fazer aquilo. E esse rapaz não era uma pessoa rica, era uma pessoa que prometeu àquele advogado: não se importe, eu não posso lhe pagar tudo, mas eu vou lhe pagar aos poucos. E diz que esse homem, quando o outro conseguiu ser solto, porque ele perdoou ali diante do juiz, ele perdoou aquela pessoa, aquele homem que tentou tirar sua vida, ele o conduziu com ele para uma igreja protestante onde ele havia se iniciado e havia aberto seu coração para Jesus. Levou aquele amigo, que agora era um amigo, para também conhecer Jesus. Então, são lições simples da vida. São pessoas, uma pessoa dessa fez mais coisa que muitas vezes nós não temos a condição, né? Abriu o seu coração para o perdão, no momento certo, de forma exata, e conquistou aquele coração, mostrando a mensagem de Jesus, né? Então é um jeito de viver que se passa a ter, é de fazermos diferente, sermos diferente aonde estamos, porque aquele que siga a Jesus na sociedade da atualidade, ele está caminhando em contramão com os valores que são colocados, valores de honestidade, de honradez, de respeito, né? Tudo isso, de integridade, tudo isso são pessoas boas que se passam para isso, porque o que se propõe é a esperteza, é das pessoas serem espertas, mas Jesus já nos coloca que ser sábio, sabedoria, não tem a ver com esperteza, né? Então, se nós vamos ver, é um jeito de viver que a gente passa a ter. E se nós deixamos algo, conforme a sociologia nos diz, por onde passamos deixamos sempre algo, que nós possamos nos esforçar para que esse algo que nós vamos deixar seja algo do bem, seja alguma coisa boa, algo que possa favorecer a alguém crescer, a alguém também poder ficar mais feliz, deixar um coração com mais alegria, ser capaz de enxugar uma lágrima e sermos também diferentes. E quando abraçamos seguir Jesus, nós também temos os riscos ao qual nos expomos. Podemos receber rejeição. Eu lembro de uma certa vez, eu trabalhei em saúde pública, né? Há 20 anos que me aposentei, e quando eu trabalhava na saúde pública, um certo dia, num centro de saúde, chegou uma jovem que veio para ser a primeira vez, e eu marquei o dia, da hora da sua vida, e depois passaram 3 dias, ela um dia chegou, entrou lá na minha sala e fez uma pergunta muito interessante. Perguntou para mim assim: qual a sua religião? Eu vim saber qual a sua religião. E eu disse a ela que porque me interessava, que ali não era lugar de religião, mas era um lugar profissional,
mas ela não aceitava, insistiu para lá e para cá. Alguém havia dito a ela alguma coisa, né? E aí ela disse assim: vou lhe fazer uma pergunta, quero uma resposta. Assim, me diga uma coisa, a senhora é desse negócio aí, desse espírito, ainda foi assim que ela falou, de espírito. Aí eu, minha jovem, eu sou espírita. E aí quando eu disse isso, ela olhou para mim e disse: tire meu nome, Deus me livre de ser atendida por um satanás. Que foi embora, né? E assim são experiências que a gente vive. Um outro dia, há uns anos atrás, fiquei profundamente triste com uma pessoa muito querida, muito amiga, e que de repente essa pessoa deixou de telefonar, eu tentei ligar, não conseguia falar hora nenhuma, fui à sua casa, também não consegui, enfim, quebrou esse vínculo e eu não sei mais da pessoa. Até que depois de uns anos, eu encontrei alguém, uma pessoa que conhecia a essa pessoa, e aí ela disse assim: ah, você não sabe não, essa pessoa agora está numa denominação religiosa e não pode ficar perto de espíritos. Então eu entendi que aquela minha amiga já não podia ficar junto comigo, mas eu não poderia abrir de ser espírita para que alguém possa me aceitar, né? Então a doutrina já nos traz isso. Ao mesmo tempo que um dia cheguei, há uns 3 anos, fui a uma instituição espírita pela primeira vez e cruzei com alguém que estava lá à mesa e aquele olho, aquela face, aquele sorriso, eu já vi em algum lugar, mas não tinha lembrança mais assim, né? Exato. E foi feito, fizemos a palestra, era o aniversário da instituição, e quando terminou a palestra, a dirigente era exatamente essa pessoa, e então ela começou a colocar alguma coisa que me tocou profundamente, né? Quando ela começou a dizer o quão agradecida ela estava ali naquele momento, porque ela esperou por isso durante muito tempo e Deus havia dado a permissão. E ali ela foi e olhou para mim e disse: Nádia, você não está lembrando de mim, mas eu estou aqui, o sonho que eu tive de um dia encontrar com você, trazê-la para a nossa casa, para que nesse dia eu pudesse estar aqui junto, para eu poder lhe agradecer por ser espírita. Eu aprendi com você a ser espírita. Se alguém tem culpa de alguma coisa, é culpa sua de eu estar aqui e de ter caminhado pelo espiritismo, né? Dizia ela naquele momento, e ficava observando o que era que tinha aquela professora que, à época dos anos 70, 80, eu dei aula, durante 10 anos, eu dei aula ao curso de magistério, que formava professoras até o curso primário, antigamente, e essa pessoa foi uma das alunas, né? E ela dizia assim: o que é que tem essa pessoa que faz diferente? E quando ela foi procurar essa diferença, ela pôde compreender que era a presença de Jesus que a gente se esforça por trazer para a vida da gente. Quando Jesus toca o coração, né? E aí ela pôde entender que é esse Jesus que vinha através da doutrina espírita. E ela disse assim: isso então é muito bom, e também procurou. E diz que a doutrina espírita entrou como o sol em seu coração, preparando-a, inclusive, para algo que lá adiante, alguns anos depois, ela haveria de precisar de toda aquela consolação, quando ela viu partir uma filhinha bem pequenina, com uma doença muito grave, e que só Jesus para acolher esse coração de mãe em sofrimento, né? Então, que nós possamos ir seguindo, né? Podendo ver, nos perguntando se Jesus pode ser visto e sentido nas nossas ações, nas nossas condutas, na nossa casa, no nosso lar, com a família, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, por onde formos. Porque Jesus é para seguir conosco aonde formos.
Ele utiliza dos nossos pés e mãos humanos para levar aos outros aquela mensagem que toda alma humana necessita, né? E aí nós lembramos também, encontramos também Dona Ana Maria, da cidade de Lorena, em São Paulo, estado de São Paulo. Ela teve sua casa um dia, um assalto à noite, e nesse assalto, seu único filho, um jovem, um rapaz jovem, foi assassinado por aquele assaltante, né? E a dor, ela fala que a dor foi profunda, não existe tamanho para comparar a dor de uma mãe de perder o filho, seu único filho, embora que não faz diferença qualquer mãe, ela pode ter 10 filhos, mas aquele que se vai, aquela falta não será preenchida nunca. Só o amor de Jesus para consolar e enxugar as lágrimas dessa mãe que haverão de seguir a sua vida, né? Então, Dona Ana Maria, né, ela, quando soube que o assaltante foi preso, ele foi preso em São Paulo, na capital de São Paulo, então, o que é que ela passou a fazer? Ela passou a visitar semanalmente este jovem, este assaltante, na cadeia, né? Ela viajava 200 quilômetros toda semana para ir falar de Deus, falar de Jesus ao assassino do seu filho. Então nós vamos ver quantas almas grandiosas, quantos discípulos de Jesus em realidade, anônimos, que não saem no jornal, que não saem na mídia, mas que ali no seu coração, profundamente decidido, estão a servir Jesus, né? Jesus nos mostra também que o mais especial que existe em nós é que somos todos filhos de Deus. Um Deus Pai amoroso e justo, né? Somos unigênitos, somos herdeiros de toda a abundância do universo. Somos filhos da luz, filhos de Deus. E isso é a felicidade possível na Terra para todos os seres, né? Ele nos traz essa imortalidade de que a vida é perene, que não morremos nunca, que vamos apenas caminhar na direção desse bem, na direção desse amor, na direção dessa paz profunda que todos nós desejamos. Então, seguindo a final para caminharmos para as conclusões, nós vamos ver que o nosso vínculo essencial, o único vínculo, nós estamos marido, mulher, pais, filhos, irmãos, amigos, mas o único vínculo essencial que nós temos verdadeiramente é o vínculo de irmãos, porque somos filhos de Deus, a nossa essência é divina, né? Nossa grandeza espiritual, nós temos formas diferentes, nós estamos em patamar evolutivos diferentes, mas a essência é a mesma. Nós viemos da grande luz, né? Então, quando nós observamos o investimento que o universo já tem feito para conosco, nós vemos essa nossa grandeza, ao mesmo tempo que somos convidados a compreender a necessidade da nossa humildade. Porque quando vemos o tamanho desse Deus, o tamanho desse universo, vemos também a nossa pequenez, né? Então, é exatamente quando conseguimos compreender, ao compreender que a vida, da grandiosidade que ela tem, ao compreender que somos filhos de Deus, ao nos reconhecermos como filhos da luz, que somos luz, é aquilo que vai fazer com que nós também percebamos que essa essência divina, ela habita em todos. E é quando se diz Namastê, o Deus que habita em mim, saúda o Deus que habita em você.
né? Então, a partir disso, indiferença jamais poderemos viver indiferentes uns aos outros, mas passamos a desenvolver a empatia, a compaixão, a fraternidade, né? Então, nós estava lembrando do filme A Lista de Schindler, né? Onde nós vemos em determinado momento, a Schindler é aquele que ganhava dinheiro às custas dos judeus e que não compreendia aquelas coisas nos campos de concentração. Quando ele compreendeu o horror que era estar ali, aquela guerra, aquele campo de concentração, ele teve empatia por aqueles irmãos e reconheceu-os a sua essência. E a partir do momento em que ele cai em si, né, a consciência lhe toca e ele se transforma e passa a se conduzir para salvar a vida dos judeus. E é nisso em que ele se transforma num salvador de judeus, e uma cena das mais belas e emocionantes do filme, quando ele fica tirando a aliança do dedo, dizendo: com ele eu poderia ter salvo mais vidas, porque ele usou tudo que ele tinha, pôs em risco, inclusive, a própria vida física para salvar aquelas pessoas, né? Então, ele é o único alemão, né, que tem homenagem em Israel, né, por conta disso. Então, é nesse momento em que nós reconhecemos a nossa paternidade divina, que nós compreendemos no outro verdadeiramente o nosso irmão. Só quando eu ilumino meu coração com amor, é que eu consigo vislumbrar a luz do meu irmão e reconhecer que somos todos fagulhas da grande luz. E aí a nossa vida muda. Com certeza, nós estaremos aí prontos sempre para fazer mais, como Schindler, que queria que aquele seu anel daria para ter salvo mais algumas vidas, né? Então, nós precisamos seguir para ser especiais, caminhando na direção do encontro, da união, do amor, né? E lembramos de uma situação de um judeu, uma pessoa que faz muito esse exercício de fazer sempre mais, que é o Rabino Samuel e o senhor Miller, na Polônia, né, que se fala que ele, todos os dias, o Rabino gostava de caminhar e passava pelo senhor Miller e dava bom dia, senhor Miller, nada. E passou muito tempo, anos, e ele fazia isso todos os dias. Até quando um dia o senhor Miller faz um sinal no chapéu, tocando no chapéu, e a partir dali foi melhorando, chegou ao ponto de dar bom dia também ao Rabino. E diz que na época da guerra, os judeus foram presos e o Rabino foi preso num campo de concentração. Havia lá o oficial que estava mandando para o lado, direita, esquerda, ou para a morte ou para a vida. E o Rabino estava ali naquela fila, num sofrimento imenso, e diz que quando ele se aproxima, ele resolve olhar para aquele oficial que tinha a sua vida nas mãos. E quando ele olha para aquele oficial, nesse momento, aquele oficial também olhou para ele, o oficial nazista, e ele reconheceu ali aquela pessoa e disse: bom dia, senhor Miller. E diz que quando aquele oficial ouviu aquela voz, estremeceu, porque trouxe as lembranças daquele passado, de todos os dias aquele homem, por anos a fio, está lhe dando bom dia. E disse que aí ele apontou para a direita, era para a vida. Ele salvou a vida do Rabino e disse: bom dia, Rabino. E o Rabino seguiu. E diz que passou, depois que acabou a guerra, então os nazistas, como prisioneiros de guerra, foi no julgamento, então o Rabino Samuel esteve no julgamento daquele oficial. E diz que quando ele está depondo para o juiz, ele olha e diz assim: bom dia, senhor Miller. E responde ao juiz que lhe indagara sobre o réu.
E ele reconheceu que aquele jovem oficial ali à sua frente havia salvado a sua vida, né? E diz que ao sair do tribunal, aquele ex-soldado nazista deteve-se diante do rabino e lhe disse em alemão baixinho: muito obrigado, senhor rabino, né? Então, nós vamos vendo que aí estão os caminhos que Jesus nos oferece, né? E perguntamos, e nós? O que temos feito de Jesus em nossas vidas, né? Que essa luz de Jesus possa iluminar os nossos corações e sejamos um instrumento da sua paz, mas também que brilhe o nosso sol interior e que doemos isso aos nossos irmãos da humanidade, né? Ser luz, já tem uma mensagem que diz, ser luz não é sobre brilhar, mas sim sobre iluminar caminhos. Então, que possamos iluminar primeiramente os nossos caminhos, para depois seguirmos também, levando luz para todos aqueles com quem cruzamos. Que possamos abandonar nossos orgulhos e nossas vaidades e sermos apenas um espírito imortal caminhando na direção do amor, que é o nosso fundamento. Podendo entender, então, que a vida, o mundo, cada pessoa, cada espaço onde nós nos encontramos, tudo é aquilo que fazemos daquele lugar, daquela pessoa, dessa vida, né? Nelson Mandela, que passou tantos anos prisioneiro, quando foi solto, ele pôde dizer que se as pessoas aprendem a odiar, elas também aprendem a amar. E ele escolheu, em vez da vingança, ele escolheu o amor, ele escolheu a união, em vez da separatividade. De nos unirmos uns com os outros, como irmãos que somos, né? Então, o que temos feito de extraordinário para desfrutarmos dessa especialidade, para chegarmos verdadeiramente a nos sentirmos filhos de Deus, né? Para que o reino do amor e da paz possa reinar sobre a terra. Enfim, o que é que temos feito pela união, por um mundo melhor, né? Então, nos lembramos da música que canta de forma tão linda e nos convida para vivenciarmos isso na prática, quando diz assim, a hora chegou, precisamos dar as mãos e lembrar que somos todos irmãos. Tantos vão morrendo, tentando encontrar uma chance, motivo para sonhar. Basta fingir que não há o que fazer e que alguém um dia vai resolver. Somos todos parte de algo bem maior e no fim queremos só amor. Eu e você podemos muito, somos aqueles que podem trazer o amor ao mundo. Não precisa ir longe, procure ao seu redor. Assim a gente faz um mundo bem melhor. Que façamos o melhor de nós. E que possamos então agradecer a Deus o privilégio de aqui estarmos, agradecer a Deus a oportunidade da pequena contribuição que trouxemos, mas que os nossos corações possam se unir na paz, no amor e na luz de Jesus. Que possamos então, Jesus amigo, te agradecemos, Senhor, a oportunidade de aqui estarmos,
para contribuirmos de forma tão pequenina. Que as bênçãos aqui distribuídas possam se estender para além das paredes físicas desta casa, alcançando corações, onde quer que se encontrem. A todos aqueles que ainda caminham distantes do teu amor, da tua luz, onde existir uma lágrima a ser enxuta, onde existir uma mão a ser sustentada, onde existir uma alma aflita, que aí se faça presente todas essas tuas luzes que aqui são derramadas neste momento. Então, Senhor, que possamos encerrar esses trabalhos de hoje com muita paz, com muito amor, com muita luz, e possamos dizer assim: quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz, descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Nos abençoe, Jesus. Muita paz para todos nós. Muito obrigada a todos. Que assim seja.